e eu queria falar sobre isto. Algumas condições para ela poder avançar, nomeadamente vermos a igreja como um corpo. E em Efésios, capítulo 4, é um texto bem nosso conhecido, capítulo 4, verso 16, Efésios capítulo 4, verso 16. Acho que o texto está ali projetado, uma parte, a parte essencial daquela que eu queria destacar, mas diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja precisa ver-se como um corpo, a igreja precisa ver-se como cada um de nós tem uma parte ativa para esta consolidação e para este crescimento. É interessante que a última parte do versículo diz edificação de si mesmo em amor. É verdade que num sentido mais amplo é Deus quem edifica a igreja é dele, a obra é dele, mas ele usa pessoas como nós para que a sua igreja seja edificada e a sua igreja possa avançar e a sua igreja possa continuar a ir mais além do que aquilo que até já foi no passado. E este texto do capítulo 4 de Efésios fala da unidade da fé, da unidade da igreja, da unidade do corpo e que precisamos estar ligados e unidos. É verdade que estamos aqui pessoas, podemos ter gostos diferentes em muitas áreas. Vocês não estão vestidos todos da mesma cor. Não penteamos todos da mesma forma. Nem todos gostamos de sapatos castanhos, Alexandre, mas algumas pessoas têm muito bom gosto. São gostos diferentes e são questionáveis, porque são subjetivos, são na ótica do utilizador. Mas no que respeita à obra de Deus, há alguma coisa em comum que nós precisamos ter. Aquilo que nos une é aquilo que são os princípios e os valores que a palavra de Deus apresenta para a nossa vida. Não queremos ficar fora deles, queremos estar dentro deles e lembrar que Deus nos desafia a todos nós a podermos cooperar, a podermos servir, a podermos estar disponíveis para fazer algo mais. É verdade que ao longo dos anos, muitos daqueles que estamos aqui conhecemos Jesus, temos servido em algumas áreas da vida da igreja. E pensar que Deus ainda pede um pouco mais de nós pode para algumas pessoas ser pesado, porque talvez já estão a fazer tanta coisa. Talvez já estão a servir em tantas áreas, mas Deus pede que mantenhamos a atitude, a fidelidade, a perspectiva, não desistindo. Em Romanos 12:5, que no slide seguinte nós temos ali, diz: assim também em Cristo. Porque fora de Cristo isto não seria possível. Mas em Cristo, nós que somos muitos, glória a Deus, somos muitos. Se for para trabalhar parece que somos poucos. Se for para comer parece que já somos muitos, quando há dia de festa e outras atividades. Mas a verdade é que somos muitos. Somos muitos. Formamos um corpo. E cada um de nós é parte. E esta é a analogia que o autor da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo, usa e diz que cada membro está ligado a todos os outros. Portanto, um membro que diz que não quer estar ligado, ele não está a cumprir este propósito de ser corpo. Porque precisamos estar ligados. E Efésios dizia, consolidados pelo auxílio de todas as juntas. Há coisas que nos ligam, há coisas que fazem com que possamos estar juntos, tenhamos prazer em estarmos juntos. É uma alegria podermos reencontrar-nos na casa de Deus. É uma alegria podermos rever-nos. É uma alegria mais do que simplesmente como irmãos, o que é fantástico, podermos reencontrar-nos na casa do nosso Pai como amigos. Como amigos, o próprio Jesus lembra-nos que o reino de Deus é um reino de amigos. Ele disse, já não vos tenho chamado servos. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas ele tem-nos chamado amigos. Amigos. E isso é fantástico. Então, estamos ligados uns aos outros. Ainda neste capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que há bocadinho estava a citar um pouco, 12:27 de 1 aos Coríntios, diz que nós somos o corpo de Cristo, outra vez. Efésios, Romanos, também em 1 aos Coríntios, o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Sempre a mesma ideia, esta mesma analogia, passando por vários lugares. Então, de alguma maneira, e numa segunda perspectiva do que eu vou pedir, se é possível projetar ali, apenas quero enfatizar neste slide, e aqui sim virando para trás. Na obra de Deus, Paulo, Tito e Timóteo
Quando tenho prazer de lecionar as epístolas pastorais, é alguma coisa que me abençoa imenso. Pensar que o apóstolo Paulo não apenas tinha aqueles 2 pastores adjuntos, Timóteo e Tito, mas ele tinha um conjunto de outros líderes que estavam no mesmo nível de responsabilidade que Timóteo e Tito, porém, a quem Paulo não escreveu nenhuma epístola canónica. Terá escrito outras cartas pessoais, mas que não fazem parte do cânon sagrado, e a verdade é que quando falamos de epístolas pastorais, nós só costumamos mencionar Timóteo e Tito, mas, por exemplo, os teólogos católicos acrescentam aqui o Filemon. Filemon muitas vezes visto como uma epístola prisional, porque foi escrita por Paulo a partir da prisão, mas é também simultaneamente uma epístola pastoral. E é interessante que quando pensamos em Timóteo e Tito, Paulo destaca-nos a importância de cooperarmos na obra de Deus. Paulo foi um grande líder, mas ele percebia que a obra de Deus não começou nele, nem iria acabar com ele. Ele não seria como hoje, o pessoal mais novo gosta de dizer, a última bolacha do pacote. Aquele que era simplesmente o máximo e fora dele não havia mais ninguém. Não, ele percebeu que ele necessitava de cooperadores para que aquilo que ele realizou pudesse ter sido realizado. Ele foi um grande líder, ele foi um apóstolo, alguém que Deus usou para implementar e começar novos trabalhos, mas a verdade é que esses trabalhos não teriam vingado e não teriam crescido se não fosse a colaboração de várias pessoas. E eu estou a começar por pessoas que ele tinha na liderança consigo, na liderança ao seu lado, e destacadamente agora Tito e Timóteo. Timóteo, talvez, se nós fôssemos relações públicas de uma empresa e estivéssemos a receber candidaturas, não era aquela pessoa em quem nós iríamos investir. Não era aquela pessoa que nós iríamos pôr em primeiro lugar na lista para uma entrevista. Talvez íamos pôr mais para o fundo da gaveta. Justamente Paulo está numa fase de transição do seu ministério que até ali a perseguição tinha sido fundamentalmente religiosa pelos judeus. Mas nesta transição de Paulo para Timóteo, o tipo de perseguição deixa de ser religiosa pelos judeus e passa a ser política pelos romanos. Então, há um novo líder a quem Paulo vai passar, que é Timóteo, mas também há uma conjuntura nova que se avizinha. E é verdade que isto me ajuda a perceber que Deus, para cada tempo, tem as pessoas que Ele quer levantar. E que funções que Paulo desempenhou até determinado momento, da liderança máxima, agora ele percebia que por circunstâncias pessoais, não podia, mas que ele tinha que reproduzir a sua liderança noutras pessoas para serem continuadores da obra que iria avançar. Bom, mas Timóteo tinha alguns handicaps e era aqui que estávamos. Diz que ele era bastante jovem. Mas Paulo diz-lhe, tu nunca permitas que ninguém despreze o facto de ser jovem. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Se exige, se espera que todos na comunidade e na igreja sejam fiéis, tu ainda tens que ser mais fiel pelo facto de ser jovem. Essa fidelidade que em todos é expectável, na tua vida tem que saltar à vista, à primeira vista, imediatamente. Bom, mas Timóteo também, ao que parece, era um pouco envergonhado. Esperava-se um novo líder para a grande sede, que era Éfeso naquela época. Já havia sido Antioquia, mas agora também a sede da ação do ministério e da expansão para as igrejas gentílicas passou para Éfeso. E Paulo vai deixar Timóteo como líder da igreja de Éfeso. Tão jovem, um bocadinho envergonhado e com algumas frequentes enfermidades, diz a Escritura. Talvez não era o tipo de líder, ou líder máximo que nós escolheríamos. Há alguns handicaps, porém, Paulo tinha visto e tinha conhecido ao longo de tempo o coração daquele rapaz, o coração daquele homem, que era um servo de Deus comprometido. E Paulo achou que valia a pena investir nele, apesar desses handicaps.
Significa que não vale a pena olharmos para nós próprios e dizermos, eu tenho esta dificuldade, ou a outra, ou a outra. Entregues nas mãos de Deus em fidelidade, Deus pode fazer coisas grandes para a sua glória. Não por causa de nós, porque não era por causa de Timóteo, porque ele tinha estas limitações e outras com certeza. Mas a graça de Deus nele e através dele fez com que, conforme a história nos confirma, ele tivesse morrido. Portanto, deixou de ser jovem, passou a ser mais velho e já muito maduro e acabou por morrer como o bispo da igreja de Éfeso. O bispo, não da igreja, às vezes nós pensamos que era uma igreja, mas era um conjunto de igrejas, algumas domos eclesiais, ou seja, em casas particulares, outras já igrejas que se começavam a constituir. E ele era o pastor dos pastores, o pastor presidente de várias igrejas que haviam ali. E ele morre nesta função. O bispo da igreja de Éfeso, ou da região de Éfeso. E Tito, igualmente. Paulo deixa-o em Creta. Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo diz-lhe, por esta causa te deixei em Creta, uma ilha inteira, para pôr-des em boa ordem as coisas que ainda restam. Paulo esteve lá com ele, estruturaram várias igrejas em vários lugares, e agora Paulo diz, olha, eu fiz a minha parte, tu estiveste lá como parte, mas a obra de Deus não terminou, ainda há muito para fazer. Tu precisas ficar, tu precisas ser continuador desse trabalho. E também a história nos diz que Tito, ele terminou os seus dias como o bispo da ilha de Creta, como o presidente das várias igrejas, o líder de várias comunidades, tinha os seus líderes locais e ele era o pastor dos pastores. Interessante. Começaram na sua juventude, mas foram fiéis até ao fim dos seus dias. E isto significa o quê, irmãos? Que é tão importante cooperação na obra de Deus, mas investir em novos líderes, investir em novos cooperadores, investir em pessoas novas que podem fazer e dar continuidade à obra de Deus em tantas áreas. Há coisas que eu acho que já fui vanguardista para a época. Mas hoje há pessoas que fazem outras coisas que eu já não sou capaz de fazer, que eu já não sei fazer. No meu escritório eu ainda tenho lá um computador Acer, vermelho, Acer Ferrari, que surgiu naquela altura. Foi o primeiro computador nas Assembleias de Deus, numa convenção, a ser usado. Eu era secretário da mesa da Assembleia Geral e lá estava eu com o meu Acer Ferrari. No dia a seguir, o pastor Luís Reis diz, também tenho um computador, amanhã vou trazer o meu. Eu disse, ele pode trazer, mas eu fui o primeiro. Já ninguém tira isso da história. E graças a Deus, algumas coisas em termos da tecnologia, da estrutura, procuramos esforçar-nos, aprender, fazer. Estou numa fase ali no Instituto Bíblico, tenho percebido. Às vezes querer pensar em redes sociais, eu disse, já não sei fazer coisas como esta malta nova sabe fazer. E tão rápido e de uma forma tão diferente e tão interessante. Aqueles banners e cartazes que eu aprendi a fazer e que para o meu tempo, eram bonititos, interessantes. A nossa filha que estudou design, ela olha para aquilo e diz, pai, não tem nada a ver. Isso já não se faz, já não se usa, já ninguém quer ver dessa forma. Mais ou menos desta, assim. E de outra forma. Às vezes para a igreja, em Algés, quando estou com a responsabilidade de pregar, faço um PowerPoint, eu digo, pastor, isso já não se usa. São visuais, já não é PowerPoint, é visuais, é PNGs que se faz, diz, ok, pronto, mas cada um vai até onde pode ir e com a ajuda que tem. Mas percebemos que novas gerações, eles já têm algumas apetências e valências e qualificações que podem ajudar na obra de Deus e nas nossas organizações, no nosso Instituto Bíblico, em outros lugares, de forma fantástica. E temos que louvar a Deus por isso. Vão fazer exatamente da maneira igual a que nós fizemos? Não. Mas precisamos ir mentoreá-los naquilo que são os core, as coisas imprescindíveis, as coisas das quais não podemos abrir mão, que são importantes. No resto, eles poderão fazer muito bem. Nós estamos a preparar a publicidade que agora no fim de maio no Instituto Bíblico vamos lançar, relacionado com um curso B-Learning, que vai ser equivalente ao nosso curso do primeiro ano, mas através da plataforma Moodle, e tenho gravado já centenas de videoaulas e algumas vezes eles dizem, pastor, diga só o que é essencial escrever lá, a gente trata do resto. E tantas vezes eu fico surpreendido e fico a pensar, a olhar para algumas coisas que me vão enviando, dizer, eu não seria capaz de fazer nem metade desta forma.
Então, com a ajuda de Deus, queremos também, no que respeita à igreja local, ir identificando pessoas que estejam disponíveis, que sejam comprometidos e que possam estar receptivos a ajudar aqueles que já estão, para que a obra de Deus possa ir mais longe. É verdade que precisamos da experiência dos mais velhos. Paulo, ele não se retirou completamente, ele esteve ainda lá, mas ele percebeu que havia necessidade de outros mais novos poderem assumir algumas áreas do trabalho que ele antes já tinha assumido. Outra coisa é que nós precisamos projetar o futuro no presente, não apenas quando as coisas acontecerem. Há um provérbio que um amigo meu costuma muitas vezes dizer, que é: vamos deixar como está para ver como é que fica. Mas isso não resulta. Nós precisamos, se queremos ver coisas diferentes, nós temos que fazer de uma forma diferente. Não diferente daquilo que são os princípios e valores. Eu não estou a falar dos princípios, dos valores, nem tampouco da doutrina, mas eu estou a falar da maneira de aplicar as coisas. Repare, a mensagem da palavra de Deus, ela não muda. É a palavra de Deus. Mas a linguagem, ela tem que ser contextualizada, porque a nossa língua é viva e há palavras que são arcaísmos, que hoje não se usam e que talvez numa linguagem mais atualizada nós podemos entender melhor. Com isto, e para quem percebe do que eu estou a dizer, não estou a defender o uso de paráfrases, nem tampouco nas traduções de equivalência dinâmica. Sou mais apaixonado pelas traduções de equivalência mais formal, mas é verdade que para um novo convertido, se calhar se eu oferecer uma Bíblia numa tradução de equivalência dinâmica, num português mais atualizado, vai facilitar, vai ajudar. E nós temos que ser sensíveis dentro destas dinâmicas todas. Então hoje nós temos que definir como é que nós seremos amanhã. Como é que nós planeamos o futuro. Onde queremos estar daqui a algum tempo. E temos que sonhá-lo hoje. E temos que orar hoje, e temos que pedir que Deus possa trazer visão e direção à nossa vida. A revitalização é muito importante. Intencionalidade é algo muito importante. Não apenas irmos ao sabor do vento, mas na direção de Deus, recebermos dele a certeza de como ele nos quer dirigir, onde ele nos quer levar. Segundo a Timóteo 2,2, se os irmãos quiserem, não está ali o versículo transcrito, mas 2,2 diz: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite-o a homens fiéis, que também sejam idóneos para instruir outros. Paulo, neste caso Timóteo, homens fiéis e idóneos que ele deveria identificar e outros que seriam identificados por estes. Repare, Paulo identificou Timóteo, e Tito e outros. Timóteo, Tito e outros tinham que identificar mais pessoas idóneas e fiéis, e estes deveriam identificar ainda outros. Isto fala da continuidade, do futuro da obra de Deus e de podermos ir identificando pessoas que no todo estão comprometidas, estão disponíveis, estão receptivas para serem estes instrumentos usados por Deus e usados na sua obra. E Tito 3,8 diz assim: fiel é esta palavra. E quero que no tocante às coisas, a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Sejam solícitos, sejam pessoas disponíveis, sejam pessoas que estão receptivas a ser usados e instrumentos nas mãos de Deus. Todos os que já conhecemos o Senhor, queremos continuar a ser fiéis. Há um tempo que Deus quer usar-nos com o melhor das nossas forças. Mas há um tempo em que o melhor serão os nossos conselhos, será o nosso apoio, será as nossas orações, mas precisamos que outros façam coisas que talvez já fizemos e que hoje já não temos a mesma força para fazer. Há coisas que eu já fiz e percebo que o meu tempo para fazer aquelas coisas já passou. Há pessoas que hoje Deus deu talento e capacidade, que vão além do talento e capacidade que para o meu tempo era o suficiente. Mas para hoje, esse talento e capacidade, eu admito, já não são suficientes. Eu já dirigi o louvor. Hoje já não é suficiente o que eu fiz e dirigi. Não é suficiente. Durante anos, durante 18 anos, quando servimos a Deus na região do Ribatejo, todos os encontros das igrejas que anualmente nós realizávamos, alguns deles com mais de 2.000 pessoas das igrejas de toda a região, eu fui o líder de louvor.
Mas eu percebo que hoje já não faria sentido. Tocar, há hoje pessoas que podem fazer isso tão melhor que eu. Aliás, eu já não tenho prática disso há tanto tempo. E reconhecer isto não é mau. Se não houvesse outras pessoas, será que nós não deveríamos ter continuado? Naturalmente que sim. Mas percebemos que Deus vai levantando pessoas que podem ser continuadores e fazer ainda melhor do que aquilo que fizemos. Eu estava a dizer ali aos meus amigos, ali aquele casal maravilha, mesmo nesta direção, de sobrenome Patrocínio. Já ouviram falar, não ouviram? Estava a dizer a eles que ontem sabíamos que a nossa filha mais velha ia estar a dirigir louvor com uma outra banda no encontro juvenil do Ribatejo Oeste. Das nossas igrejas da região do Ribatejo e da região do Oeste, juntaram-se, acho que ali para a Alverca, não foi? E sabia que ela iria estar a dirigir louvor, mas recebi uma mensagem do meu colega presidente da região com uma foto da minha filha a pregar. E eu tinha ouvido que os pregadores, pelo menos da manhã, eram um casal, nosso amigo, e mandei uma resposta a dizer, então, mas a moça não ia dirigir louvor? Ele diz, não, ela fez hoje a dobradinha, tal como amanhã eu vou fazer a dobradinha. Eu disse, bom, isso aí já não sei, isso é outro assunto de outras cores, mas dou graças a Deus, é uma outra geração. A nossa filha, os vossos filhos, os vossos netos, pessoas que vemos crescer na igreja e que hoje estão a fazer coisas que nós já fizemos ou a fazê-lo de outra forma. Se calhar já não somos nós da minha geração ou das gerações mais velhas que somos convidados para pregar para jovens. Às vezes ainda assim, eles lá se enganam. Porque também acho que no meio de tanta dinâmica e de identificação, de vez em quando precisam de alguns conselhos mais velhos, mas só de vez em quando. Mas repara, há outras gerações. E com isto estou a dizer que Paulo teve esta visão. Paulo podia ter escolhido um conjunto de pessoas, todos da geração dele. Mas ele percebeu que para a continuidade da obra de Deus, ele precisava dessas pessoas e ele teve-as, mas também precisava de pessoas mais novas e ele buscou-as e Deus deu-lhe e a obra de Deus avançou e continuou. É extraordinário. Quando Lucas relata o progresso do Evangelho em Atos dos Apóstolos, desde Jerusalém até Roma, um dos grandes desejos de Paulo era chegar a duas cidades. Ele queria chegar às maiores metrópoles. Ele queria chegar onde houvesse mais pessoas. Ele queria chegar àquelas cidades estratégicas de onde vinham pessoas para mercados, para portos, e dali regressavam às suas terras, e se fossem alcançadas com o Evangelho, já levavam esse fogo dentro de si para as suas terras. Era a sua estratégia. Mas de todas, havia dois lugares onde ele desejava imenso chegar. À capital da cultura, que era Atenas. E eu acho que Paulo pregou ali a mensagem mais extraordinária. Mas os resultados não foram aqueles que ele estava à espera. Mas foi uma mensagem incrível. Incrível. E outro do seu desejo, além de chegar à capital da cultura, que era Atenas, era chegar à capital do império, que era Roma. Olha, na capital da cultura, a mensagem foi boa, mas não alcançou os resultados que ele gostaria. Na capital do império, chegou lá preso, mas a mensagem alcançou resultados extraordinários. É incrível que Atos termina com o apóstolo a chegar ao caminho da sua prisão domiciliar em Roma. E naquela prisão domiciliária, ele escreve aquelas que são as epístolas chamadas prisionais. A partir da prisão, ele escreve para algumas igrejas e anima os crentes a continuar, a estarem unidos, que é o nosso assunto desta manhã. A não perderem o foco de serem um corpo. E ele diz-lhes que apesar de estar nas circunstâncias que está, ele está feliz. Ele está animado. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E ele escreve estas 4 epístolas da prisão. Daí um pouco ele é solto. E enquanto ele está solto, ele tinha dito que tinha expectativa de visitar alguns daqueles lugares, algumas pessoas, com certeza visitou. Ele escreve a epístola de 1 Timóteo e Tito. Não sabemos se nesse período ele chegou ou não a realizar a célebre 4ª viagem missionária à Ibéria. Ele tinha esse desejo. Ele diz à igreja de Roma, olha, quando eu passar por aí a caminho da Espanha, da Ibéria, vocês vão apoiar, porque vocês são uma igreja que tem posses para isso.
E ele tinha esse propósito. Há vários registros históricos e arqueológicos. Mesmo em Portugal há 2 lugares onde isto acontece. E a Espanha também, estava a falar com um colega a semana passada sobre isto. Ele diz, não, há registros arqueológicos que a viagem foi realizada, de que o Evangelho chegou cá nessa época. Não sei se por Paulo ou não. Eu gosto das chamadas evidências internas das Escrituras. Aquilo que a Escritura claramente diz. Também é interessante aquilo que a história pode confirmar. Ou a arqueologia. O Evangelho chegou. Eu não sei se ele teve essa possibilidade, mas ele tinha esse desejo. Mas se não foi ele, significa de que pessoas que ele desafiou, que ele animou, que ele preparou, foram instrumentos que Deus pôde usar para o Evangelho chegar. No Antigo Testamento, será que Neemias fez tudo? Toda a edificação? Não. Ele foi um líder mobilizador. Mas ele diz que o povo teve ânimo para trabalhar. Por isso ele diz, levantemo-nos e edifiquemos. E diz que eles esforçaram as suas mãos para o bem. O bem do corpo, o bem da nação, o bem daquela reconstrução, o bem que seria comum a todos, tendo proteção, tendo lugar para adorar a Deus, era algo que estava no propósito dos seus corações. E este é um tempo que Deus ainda nos desafia a nos levantarmos. Alguns já não se conseguem levantar com tanta rapidez. Estava a dizer à minha esposa que o outro sábado e este sábado, os sábados não têm sido assim tão fáceis. O outro sábado fomos visitar os meus pais e o meu pai fez 81 anos durante esta semana. Ainda tem lá uma quinta enorme e nós fomos lá dar uma ajuda em algumas coisas. E eu perguntei, olha, onde é que tu queres uma ajuda? E ele disse, pá, tenho ali umas silvas para cortar. Quando é assim, logo a gente pensa... Eu sei que era uma ajuda mais fácil. Então lá fomos, numa caminhonete que ele tem, uma Betford daquelas antigas para andar na quinta, e lá chegámos, levámos o material. Quando eu chego e pego na roçadora, eu disse, ó Zé, onde é que está o arnês para a gente pôr aqui? Ele disse, olha, esqueci-me. Eu disse, boa. Fazer aquilo tudo em braços e algumas coisas assim. Cheguei a casa e disse, amor, nem sinto este braço. Dói-me, está difícil. Ontem foi a vez deles estarem connosco. Vieram para consultas e ficaram para ontem. Então lá fomos nós à venda do Pinheiro comprar couves e alfaces e courgettes e pimentos e pepinos. Mora lá plantar ali à volta da Casa da Guarda, onde eu vivo agora, na entrada do Instituto. Aleluia. E mora lá que é para a gente ter. E eu pensei, bom, talvez destas compramos assim menos. A minha mãe disse, não, tens que pensar também na tua filha que já casou e na outra que vai casar, que está em casa, que também come verduras agora. Pronto, e lá mais uns quantos. Há coisas que às vezes oferecemos para ajudar e não é exatamente a expectativa do que queríamos. Mas quando os resultados, olhamos para os resultados, é fantástico. Quando eu olhei para as silvinhas cortadas, na outra vez, eu disse, epá, não sei quem fez isto, ó pai, mas está nos trinques, como a gente diz, está espetacular. Ou quando olhamos e talvez ver as coisas plantadas, para alguns já é uma alegria, e regá-las e fazer aquilo, mas depois poder colher e comer, é fantástico. Minha esposa ontem fez legumes no forno e disse, legumes da nossa horta. Eu disse, epá, fixe. Soa-me bem não dizer continente ou pingo doce ou o que for, soa bem, não soa às vezes. Nunca podemos ter tudo nem fazer tudo, mas há uma parte que nós podemos fazer. Há um esforço que nós poderemos fazer e cada um tem as suas áreas de esforço e desafio. Uma coisa que Jesus disse em Mateus 16 foi, edificarei a minha igreja. A igreja é dele e nós somos o corpo de Cristo. E se a igreja é dele, é verdade que num certo sentido nós dizemos vou à igreja, ou esta é a minha igreja, ou a minha igreja é em determinado lugar, e num certo sentido ela é nossa, no sentido de pertença, de identificação, de ligação. Mas lembramos que acima de tudo, a igreja é do Senhor. E mais do que as paredes e mais do que o ambiente em si, nós louvamos a Deus, porque a igreja são pessoas, a igreja é isto. É um corpo de pessoas que já fizeram, estão a fazer e querem continuar a fazer a obra de Deus acontecer, avançar, realizar-se. E isso é tão interessante. As portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra ela.
Claro que havia um sentido imediato em relação ao lugar e ao contexto de muito que acontecia ali, porque havia um lugar onde Jesus disse isto, que eram chamadas as portas do inferno, e aquela cidade onde Jesus disse isto, havia ali o Deus Pan, por isso a cidade chamava-se Paneias, e em honra do Deus Pan, que era aquele Deus da mitologia que tinha cabeça de bode e corpo de homem, era quem fazia, segundo a mitologia, a transição entre o mundo dos vivos e o Hades, o mundo dos mortos, que era governado pelo Deus Hades. Mas é ali que Jesus vai declarar alguma coisa incrível. Num lugar, quem já visitou Cesareia de Filipe sabe isso, num lugar onde eram feitos tantos tipos de sacrifícios, a gruta de culto ao imperador, tantos sacrifícios por onde eram lançados os ossos e o resto dos animais que eram oferecidos aos deuses gregos. E ali Jesus pergunta, quem é o Filho do Homem? Quem vocês têm ouvido dizer? E eles contam o que ouviram dizer e Jesus pergunta, mas para vocês? E para vocês? E é interessante que Pedro vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, olha, esta não é uma revelação apenas da tua lógica, da tua perspicácia, mas é uma revelação do Pai Celestial. E Jesus vai dizer, olha, eu vou edificar a minha igreja. Há aqui a questão da pedra e do fundamento e toda a estrutura, mas Jesus, sobretudo, a essência deste texto é, Jesus vai dizer, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não há quem possa prevalecer contra a igreja de Cristo. É verdade que há algumas igrejas, nomeadamente das 7 igrejas da Ásia Menor, que precisavam de revitalização. Hoje usamos muito esta expressão. Precisavam de ser revitalizadas, precisavam ser renovadas, precisavam de um novo dinamismo. Mas é verdade que Jesus, Ele lembra que Ele é o Senhor da igreja. E nós temos que continuar a reconhecê-lo como o Senhor da igreja. Por isso, há um processo de edificação e de crescimento. E Ele usa pessoas. Se nesta manhã perguntássemos, mas mais do que uma pergunta que eu poderia fazer, eu acredito que é uma pergunta que o Espírito Santo faz. Faz a mim e faz a cada um de vós nesta manhã. Se estamos ou não disponíveis para sermos edificadores, instrumentos, vasos, pessoas disponíveis para Ele usar. Não podemos tudo ou todos fazer tudo, mas todos podemos cooperar em várias áreas e distintas da obra de Deus. Uma ocasião, visitando o Global Leadership Summit em Chicago, assisti a uma palestra de alguém cujo título da mensagem jamais vou esquecer. Era servir na igreja ocupando áreas em branco. Quando eu ouço esta mensagem, este título, disse o que é que vai sair daqui? E o que ela queria dizer é que às vezes há áreas que todos querem participar. Talvez são áreas mais visíveis, talvez são áreas de maior destaque, mas ela estava a dizer, o grande desafio de Deus normalmente é para começarmos por servir em áreas em branco. Áreas que ninguém está a fazer, áreas que talvez precisam de mais pessoas para fazer, áreas que precisam de recomeçar e Deus conta com pessoas disponíveis. Eu tinha 15 anos, quando a esposa do meu pastor chegou junto a mim. Eu tinha sido batizado nesse ano, no início do mês de maio, e ela chegou junto de mim e perguntou, Paulo, estavas disponível para ajudar como professor de escola dominical? E ela disse-me uma coisa que eu, enquanto pastor, mais tarde, nunca disse assim, sempre disse ao contrário. Ela disse, é fácil, é tranquilo. É para ajudares outro professor, ficar ao lado de outro professor, que afinal não havia. Mas eu nunca gosto de dizer que é fácil, porque não é fácil. Não foi necessariamente fácil, não é fácil, mas é uma alegria ver que alguns dos meus alunos daquela época hoje estão a servir na igreja, fazem parte das lideranças da igreja. Tenho o meu cunhado, que é pastor, hoje também, e louvamos a Deus. Valeu a pena o esforço, valeu a pena o empenho, valeu a pena a preparação. Muitas vezes, eu estava a preparar-me para os ensinar a eles e estava a aprender. Não acontece convosco assim? Acontece, é normal, faz parte do processo da vida.
um meio ambiente hostil. A Bíblia diz que estamos a viver tempos difíceis, tempos trabalhosos. Talvez alguns de nós podemos pensar, bom, se fosse em outro tempo, eu tinha mais força, as coisas não eram tão complicadas, ou não havia tantas exigências a este nível ou outro. Por exemplo, se hoje nós quisermos evangelizar na rua, num determinado contexto, há uma panóplia de pressupostos que nós temos que observar. Claro que muitas igrejas têm encontrado estratégias e formas sem ter que pedir determinadas licenças e autorizações para eventos mega, então fazem de uma forma mais pequena, mais no estilo informal e fazendo esse trabalho, mas não é fácil. Com os alunos de Instituto Bíblico, eu e Marília, 1 a 2 vezes por mês estamos a viajar pelo país e não só, ainda no início deste ano estivemos também na Suíça a visitar igrejas portuguesas na imigração, na parte francesa, na parte alemã e estivemos também neste processo de procurar dar testemunho e evangelizar. Mas quando pelo país, na realidade que todos nós melhor conhecemos, procuramos falar de Jesus, às vezes as igrejas não estão habituadas. Às vezes alguns colegas dizem, olha, se vocês pudessem vir com uma equipa e ajudar, seria fantástico. Então às vezes usamos estratégias diferentes. Em alguns lugares há autorização previamente obtida e podemos fazer uma coisa mais a sério, com som, etc. Noutras vezes vamos com umas guitarras fazendo aquilo que eu chamo umas arruadas evangélicas e vamos tocando e alguns vão distribuindo convites e convidando para um evento especial e realizamos. E é interessante que às vezes dizemos, isso não funciona. A verdade é que funciona. Há 2 sítios onde existem hoje congregações e uma delas é uma igreja implantada que são fruto do nosso trabalho com os alunos do Instituto Bíblico. A primeira vez que se foi ali fazer este trabalho, evangelizar, e num lugar estivemos em anos seguidos, tivemos o privilégio de estar ali. Então, funciona. Mas são só 2 casos. Pois é verdade que temos que fazer muito, às vezes, para ver alguns resultados. Mas isso acontece em todas as áreas da vida. E na vida espiritual também. Os tempos são maus, os dias são trabalhosos, nós somos aquilo que Mateus capítulo 20 chama os trabalhadores da hora undécima. Talvez há menos tempo para fazer as coisas, mas ainda há tanto que tem que ser concluído e que Deus quer que a sua igreja na terra realize, conclua, evangelize, leve o evangelho. Louva a Deus por várias organizações que estão ligadas à igreja no sentido geral. Habitualmente chamamos para-eclesiásticas, não é o termo que mais gosto, mas igrejas e organizações continuam focadas no propósito de levar o evangelho de Jesus a vários lugares, proclamá-lo. Eu falei que estive na Albânia com colegas dos institutos bíblicos de vários países do sul da Europa, mas a verdade é que, alguns meses atrás, tivemos uma equipa de alunos nossos que foi para a Albânia evangelizar. Não estiveram na primeira nem na segunda cidade, como eu estive agora, porque estive em reuniões, mas estiveram nos ambientes mais rurais e estiveram a falar de Jesus. E encontrei alguém que me disse, olha, eu lembro-me do trabalho, estive lá com eles e estava a falar-me, quando soube que eu era o diretor do Instituto, tinha enviado alguns alunos, junto com o nosso responsável das missões, o missionário Dan Taylor, estava a dizer, olha, há resultados que aconteceram desse trabalho. Às vezes irmos longe, mas há tanto para fazer perto. Um dia eu lembro de alguém dizer, olha, nós até gostávamos de ajudar longe, mas ainda temos tanta coisa para fazer na nossa igreja e aqui à nossa volta. E é verdade que temos. E é verdade que sempre teremos. Mas quando Atos 1:8 diz sermos testemunhas, tanto em, como em, e até, não fala primeiro em Jerusalém e então depois de Jerusalém estar toda evangelizada, vai-se passar para a Judeia, para a Samaria e só depois mais tarde os confins da terra. Não. É uma ideia de simultaneidade, de podermos apoiar, de podermos ajudar, de podermos fazer algumas coisas. Eu sei que várias igrejas têm estado sensíveis a desafios da Aliança Evangélica, de movimentos denominacionais, das chamadas OCIs que a Aliança Evangélica tem e estão a ajudar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, de várias formas. Nossa igreja decidiu fazê-lo através daquilo que a nossa Convenção das Assembleias de Deus está a organizar para enviar em dinheiro, para ajudar ali especificamente a algumas necessidades.
Mas uma coisa que eu fiquei muito impactado e sei que funciona muito, foi nós aprovámos na nossa reunião de liderança que vamos adotar uma igreja. E vamos ajudá-la em todo o processo da reconstrução. Temos conseguido fazer isso com Paulo Durão na Guiné-Bissau, em Bissá, comprar o terreno, construir a igreja e pagar ao pastor que está lá agora. E gostaríamos de fazer isso no Rio Grande do Sul, adotar uma igreja pequena, não muito grande, mas que pudéssemos ajudar no mesmo aspecto, de reconstruir, de avançar. E a Bíblia desafia-nos tanto a fazermos isto uns pelos outros. Eu não sei quando nós precisaremos disto, mas ser corpo é fazer isto. Dentro da comunidade, às vezes sou eu que vou precisar de ajuda, às vezes são outros que precisam de ajuda. Ajudar outros é um bom sinal. É sinal que Deus me tem dado e que temos. Marília estava a dizer, vamos lá ver este ano, se a gente não vai ter que pagar IRS, as filhas já estão a sair, aquelas mudanças todas que alguns sabem do que eu estou a falar. Epá, vamos lá ver se não... E também não temos... E a expressão que ela usou foi, neste ano quase não temos despesas médicas. Eu disse, louvado seja o Senhor, é bom sinal. Ainda bem, eu prefiro pagar qualquer coisa, espero que não seja muito, de IRS, do que ter gasto imenso dinheiro em despesas médicas. Às vezes a ótica, a perspectiva com que nós vemos determinadas coisas é importante, mas no sentido de sermos corpo, de ajudarmos, muito importante. E finalmente, irmãos, há um futuro de esperança que Deus tem para a igreja. Aqui estamos a viver, dizia, tempos trabalhosos e a igreja tem que cumprir o seu papel hoje, na unção do Espírito Santo. A nossa experiência é importante, aquilo que já fizemos para o Senhor, glória a Deus por isso, mas há novos desafios que só na unção e direção do Espírito Santo são possíveis ser realizados. Eu estava a ouvir, talvez isto para a maioria dos que vão ouvir-me, pode não fazer muito sentido. Mas eu estava a falar com um colega que serve a Deus na Holanda. E ele estava-me a falar dos grandes dilemas que algumas igrejas ali estão a viver. Pessoas que durante a sua juventude viveram vidas absolutamente depravadas. E que nessa depravação mudaram de sexo. E agora na velhice ou no final da sua vida perceberam que na loucura da juventude fizeram coisas loucas. E aceitaram Cristo, ouviram falar de Jesus. E verdadeiramente se renderam a Cristo. E estão a chegar à igreja. E algumas igrejas não sabem muito bem como fazer, o que reagir. As igrejas que têm tido experiência nesta área têm decidido que recebem as pessoas na condição em que elas estão, com o nome que elas têm hoje. Não obrigando a ser aquilo que foram, porque há muitas coisas que é impossível. Mas depois há algumas que, dentro desta circunstância, não se sentem bem com tudo aquilo que ouviram, mas é impossível reverter algumas operações feitas. É impossível. Então a igreja hoje, em alguns lugares, está a experimentar dilemas que são totalmente novos. Há uns anos atrás, isto não se punha. Isto não se pensava. Mas é bom saber que o Evangelho está a alcançar também pessoas que viveram a vida depravada completamente, fazendo coisas abomináveis diante de Deus, mas que encontraram Cristo e querem vir para Ele. E essa parte é a parte fácil. A parte difícil é como é que nós vamos reagir como igreja. Como é que nós vamos ajudar como igreja. Há alguns anos atrás, eu e Marília estivemos numa semana inteira de uma inauguração de uma igreja. Nós estivemos na semana inteira, isto é, estivemos num dia da semana. A igreja realizou uma semana inteira após a inauguração e nós estivemos ali num dos dias da semana. E aquela igreja, uau, irmãos, estas cadeiras Isofix são boas. A Laura ainda é melhor que esta, que é outra gama a seguir. Mas aqueles irmãos tinham cadeiras que mandaram fazer na capital do móvel. Almofadadas espetaculares. Muito dated, muito old school, mas para a época estava bem. E lembro-me, eu estava no púlpito e vi que entrou uma pessoa embriagada. Eu não sei se só embriagada, mas muito mal vestida, suja. E lembro-me que vi alguém imediatamente a chegar lá e não deixou a pessoa sentar-se naquelas cadeiras. Aquilo marcou-me muito. Marcou-me muito.
A igreja tem que estar aberta para estas pessoas. Queremos melhores condições para quê? Para que este tipo de pessoas não chegue? Não. Queremos ter as condições melhores que pudermos ter no nosso espaço, mas queremos também que pessoas venham e nós possamos amá-las, abraçá-las, recebê-las. Esta quarta-feira, mais ou menos de 15 em 15 dias, ou 3 em 3 semanas, calha-nos, estivemos com a nossa igreja num trabalho que temos ali na rua para distribuição de alimentos para o pessoal sem abrigo. E para mim são sempre, cada quarta-feira que estou, são sempre novas experiências. Para já, há muito tempo que não havia tantas pessoas na rua. Os recipientes que levámos de sopa e sandes esgotaram-se rapidamente e todos queriam comer. E ficamos felizes, porque eles dizem que de todas as organizações que vão ali, estão sempre à espera que a igreja chegue, porque levamos sopinha quentinha, fazemos de propósito para eles. Não é ReFood, arranjamos ovinhos, fazemos sandes e eles ficam felizes. E gostamos que isso seja um bom objetivo, mas o nosso objetivo principal é chegar a eles, chegar ao coração deles. Estamos com alguns em processo para entrar no Desafio Jovem, estamos a ajudar várias pessoas, mas uma alegria imensa. Nós temos uma pessoa da equipa que encontrámos-la na rua há uns anos atrás. Uma moça cabo-verdiana que estava aqui em Portugal, que a igreja ajudou, a família veio, os filhos, o marido estão, e hoje ela está a ajudar outros que estão naquela condição. Já tivemos um irmão que já partiu, que igualmente foi resgatado da rua. Sabe quantos eu gostaria de resgatar? Todos. E a nossa oração, quando íamos no caminho, era: Senhor, dá-nos encontros providenciais, dá-nos oportunidade de diálogos e de pessoas que queiram realmente, que nós possamos ajudar. Uma das pessoas que quando cheguei ali, abracei, cumprimentei, foi, ele chama-se Pelé. É o cognome dele. Há 11 anos que nós o conhecemos já na rua. Já é um amigo. Mas ainda nunca quis ajuda. Tantas vezes oramos por ele, tantas vezes perguntamos: então, é agora, tu queres? E há pessoas que até gostam de nos ouvir, gostam de nós, gostam de receber o que temos para dar, gostam da companhia da igreja, mas não querem mudar de vida. Mas ainda assim não desistimos de orar, não desistimos de tentar. Ele na quarta-feira disse: pá, hoje tu fizeste-me chorar outra vez, não quero falar mais contigo. Eu estava a perguntar-lhe pela mãe, estava a perguntar por algumas coisas de casa, e ele diz: olha, só há 2 pessoas com quem eu falei estas coisas. E claro, percebemos que vamos encontrando empatia e é na amizade que vamos conseguindo conquistar algumas coisas. E alguns de semana para semana vão nos pedindo coisas que vamos procurando ajudar. E estávamos a lembrar, estávamos a dizer: olha, venham com o Emerson no domingo, porque um estava a dizer: olha, já fui aqui ali, vens com o Emerson no domingo à igreja, vens ao culto, e alguns vão. Mas nós gostaríamos de alcançar todos. Mas às vezes percebemos que lançamos uma rede, mas a pesca é de linha. Vamos desistir? Não queremos. Queremos orar para que aquele que dá o crescimento possa dá-lo. A igreja, estamos neste esforço, mas há um futuro de esperança. E há pessoas que tantas vezes nós pensamos que não vai dar, não vai funcionar. E Deus surpreende-nos. Irmãos, a conclusão desta reflexão, deste desafio é muito simples. Nós precisamos de dar as mãos mais do que num sentido físico, no sentido de propósito, no sentido de união. E não é por ser aqui, é em cada lugar, é em cada igreja. Igrejas que Deus tem levantado em cada lugar para serem aí faróis que manifestam a luz de Jesus. E isso acontecerá através da vida de cada um de nós. Não é apenas de uma pessoa que fica lá no farol e que toma conta dele. Mas é cada um de nós que Deus quer que possamos resplandecer como astros no mundo. Deus quer que possamos ser os instrumentos através de quem o bom cheiro de Cristo possa exalar e chegar à vida de pessoas. Ouça, na quarta-feira cumprimentei algumas pessoas que se sentem o cheiro ao longe. Mas ainda assim, há pessoas que nós queremos alcançar e esperamos que o nosso cheiro, no sentido de exemplo, no sentido de inspiração, possa chegar à vida dessas pessoas. Possa ser um exemplo.
Tal como os pais procuram dar um exemplo aos filhos que às vezes, quando são jovens e adolescentes, não lhes apetece tomar banho e estão todos transpirados. A gente olha para eles e vê mesmo que eles precisam. Às vezes temos que os obrigar, às vezes temos que os ensinar, damos-lhes exemplo, mas na vida cristã, que pessoas possam olhar para a nossa vida e ver uma inspiração e um desafio. Não seremos perfeitos no absoluto, porque só no céu, mas a Bíblia usa expressões que vêm desde o Antigo Testamento e chegam ao Novo e diz que devemos ser perfeitos. Mas o que é isso? Que nível de perfeição é essa? Fala da maturidade. Fala de nós andarmos de acordo com a luz que temos, com o conhecimento que temos, com os desafios que Deus tem trazido à vida individual de cada um de nós. E nós queremos ser fiéis a estes desafios. Podemos orar por isso nesta manhã? Que Deus nos ajude a ser fiéis. Nenhum de nós tem o mesmo tipo de desafios. Serão distintos. Mas Deus quer usar cada um de nós nos desafios particulares, especiais, no contexto de trabalho, de vizinhança, de família. Que Deus nos use como uma luz. Que a nossa presença possa trazer uma influência. Que a nossa presença possa marcar. E quando às vezes nos dizem, mas já não há pessoas assim, que nós possamos dizer, olha, se quiseres vir comigo no domingo às 10h30, ao Livramento, tu vais encontrar mais pessoas assim. Eu não convidei para vir aqui ao Livramento porque estava longe, mas alguém no Aldi de Loures estava na caixa e deu-me mais de troco do que a nota que eu dei para pagar. Louvado seja o Senhor. Não. Eu disse à senhora, olha, o troco está errado. Ele disse, não, está certo. Porque ela pensava que eu ia reclamar por mais. Disse, não, a senhora deu-me troco a mais. E lá lhe expliquei e ela lá percebeu e de repente olhou para mim e disse, não, já não há pessoas assim como o senhor. Eu disse, eu não lhe quis dizer que era dos piores, mas eu disse, olha, e há bem um número maior do que a senhora pensa. E é uma oportunidade. Há pontes pequeninas que às vezes Deus nos dá, pequeninas, mas que oramos para que Deus nos ajude a atravessá-las, para chegar até à vida dessas pessoas. Lembrando, queridos irmãos, que para que a igreja aqui continue a crescer, Deus conta consigo, Deus conta com as minhas orações também. Não sou membro desta igreja, mas na afinidade que temos tido ao longo dos anos com os pastores, com vários irmãos e amigos aqui, eu tenho uma responsabilidade de orar também. E todos pedir, Senhor, usa a minha vida para a tua glória. É possível ficarmos de pé antes de terminar e devolver a palavra a quem de direito? Este é um prazer, podermos dizer, Senhor, usa a minha vida. Eu não sei até se o Espírito Santo, enquanto vamos orar, ele vai reavivar ou não a lembrança de algo que ele já falou ou quer falar pela primeira vez nesta manhã. Mas uma coisa que queremos dizer, eu quero dizer outra vez, é sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Talvez olhamos para nós e não vemos todas as condições. Mas, irmãos, Deus tem feito uma obra tão grande na nossa vida, ainda não está completa. Pois não? Sabe, chegar às ruas de Lisboa e tantos outros lugares, e há tantas outras ruas onde habitualmente não estamos, mas aquele lugar onde estamos, vamos conhecendo pessoas, e pessoas que olho ali. Eu costumo dizer à minha mulher, a mim faz-me muito bem, por muitas razões. Por cumprir coisas que Deus nos manda fazer, mas também por perceber que se não fosse a graça de Deus ter alcançado a minha vida, talvez era eu que estava numa daquelas condições. E algumas daquelas pessoas, alguns dias, percebemos que não dá para muita conversa, porque estão gansados demais, estão embriagados demais. Outros dias temos oportunidade, mas Deus alcançou a nossa vida. Fez uma mudança incrível. Eu não sei de onde o Senhor vos tirou. Talvez alguns dizem, mas eu era uma pessoa normal. Outros não éramos tão normais assim, ou viemos de uma condição em que o diabo tinha feito tanto dano na nossa vida. Mas o que eu estou a dizer é que gostaria que nesta oração que vamos fazer juntos, pudéssemos em primeiro lugar valorizar aquilo que Ele já fez na nossa vida e nos disponibilizarmos para que a nossa vida seja um instrumento para alcançar pessoas que estavam como nós ou noutra qualquer condição que talvez nem podemos imaginar, mas que Ele possa usar a nossa vida. Senhor, nesta manhã,
Em primeiro lugar, somos gratos pela alegria que podemos ter em Jesus, da salvação. Sermos homens e mulheres que têm tanto gozo em celebrar, em adorar, em exaltar o nome que é sobre todo o nome, em cantar ao Teu nome, em ouvir a Tua palavra, em sermos tocados pelo Teu Espírito. Mas, Senhor, nesta manhã, ainda queremos dizer, Senhor, eis-nos aqui. E quando ouvimos a Tua voz e quando escutamos o desafio do Teu Espírito no nosso coração, nós queremos dizer sim à voz do Espírito Santo. Nós queremos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me, usa-me. Preciso que Tu me capacites, preciso que Tu ponhas as Tuas palavras na minha boca, preciso da unção do Teu Espírito. Mas, Senhor, que a nossa escolha, a nossa decisão possa ser sim, Deus. Sim, Deus. Ajuda-nos a ser corpo. Ajuda cada irmão e irmã, cada jovem, cada um nesta manhã que pertence à Tua igreja neste lugar, a poder estar empenhado em ser corpo e em edificar o corpo de Cristo neste lugar, a igreja local, e através da igreja local, todo o alcance que Tu queres fazer a partir da Tua igreja neste lugar. Senhor, recebe a glória, recebe a honra e recebe o nosso louvor. Pedimos que Tu a cada dia nos enchas com o Teu Espírito, com uma unção fresca, renovada, que advém da nossa vida devocional contigo e da maneira como Tu falas e sensibilizas o nosso coração, não apenas para sermos bons religiosos evangélicos. Oh Senhor, não é isso que desejamos ser. Mas queremos viver um relacionamento a cada dia constante com o nosso Salvador Jesus. Um relacionamento de gratidão, de adoração, mas também disponíveis ao serviço e ao desafio, àquilo que Tu queres fazer em nós e através de nós. Por isso, nesta noite, nesta manhã, Senhor, recebe a nossa gratidão e recebe o louvor dos nossos corações e dizemos, amém, sim Deus, usa a minha vida para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Amém.